Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Novamente é um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para você que quer aprender a cultivar cebola de cabeça, seja para você, né, fazer o seu consumo próprio, para você consumir na sua casa ou até mesmo para você vender cebola e ganhar aí uma rendinha extra produzindo esse produto maravilhoso que todo mundo quer adquirir. Então para isso, galerinha, eu separei para vocês 10 dicas para ensinar todo mundo o processo completo, desde o plantio até a colheita da cebola, e também tem os pulos do gato para você acertar nessa produção. Mas ó, para aprender tudo certinho, fica até o final do vídeo, não perca nenhuma dica, deixa o seu like, se inscreva e bora aprender com a gente! Nas primeiras dicas a gente vai falar sobre como plantar a cebola e o primeiro passo inicial é obter o material propagativo, minha gente. Você pode plantar a cebola comprando sementes, utilizando essas sementes para você fazer o semeio. Você pode plantar cebola fazendo as mudas na sua casa, num viveiro, ou também tem alguns viveiristas que vendem a muda de cebola pronta, enraizada, para você fazer o plantio na sua casa. Qual que é a vantagem de você plantar por sementes? A vantagem é muito simples, é que é fácil de você encontrar semente de cebola em todos os lugares. Aí você vai numa casa agropecuária, você acha, você vai no mercado, você acha, você olha na internet, tem uma variedade de sites vendendo aí sementes de cebola. A desvantagem do plantio por sementes é que quando você planta a sementinha, demora bastante até você chegar à colheita. Depois eu vou falar disso para vocês. Daí o que eu faço, minha gente? Eu prefiro sempre fazer o plantio de um viveiro. Eu faço um viveiro de mudas com as sementinhas da cebola. Nesse viveiro ela vai ficar de 60 a 80 dias, depende do clima, depende aí de onde você está fazendo esse viveiro. No meu caso aqui, com 60 dias, essa cebola já está crescida e pronta para eu fazer o plantio no canteiro. Vocês viram que eu fiz o viveiro até em vasos e também dá super certo fazendo um vasinho ali, porque no vaso eu consigo ter um melhor controle das condições ali de crescimento inicial das minhas mudinhas de cebola. Galera, de nada adianta você plantar a cebola fora de época, tá bom? A cebola, ela gosta de temperaturas amenas para ela crescer e formar isso daqui, ó, o nosso bulbo. Se ficar a temperatura muito quente, ela não forma um bom bulbo e não vai ter um bom crescimento. No nosso caso aqui, dessa cebola que eu plantei, que é a cebola baia amarela, a temperatura ideal para o crescimento dela fica em torno de 25 graus. Então o que eu faço? Olha só, primeiro eu faço o semeio do meu viveiro, como eu mostrei para vocês, num vaso pode ser, ele vai estar crescendo por 60 a 80 dias, esse semeio eu faço no verão. Então a cebola ela vai crescer, tem o seu crescimento inicial no verão, posso até colocar dentro do meu telado ali no sombrite para não pegar um sol muito forte do verão, que aqui na minha região é bem quente. Quando entra o outono, faço o plantio dela no canteiro, plantio definitivo, faço o transplante das mudas. Dessa forma ela vai crescer no outono e no inverno. Chegou o inverno, é a época da colheita. Enquanto o meu viveiro de cebola tá lá crescendo, as minhas mudinhas estão crescendo, eu vou preparando o solo. Por quê, galerinha? A gente tem que corrigir a acidez do solo. Solos no Brasil, em sua maioria, são ácidos. Então, temos que fazer a aplicação de calcário pelo menos uma vez por ano. Qual que é a quantidade de calcário que a gente aplica? 200 gramas de calcário por metro quadrado, 2 meses antes de fazer o plantio. Aplico o calcário, misturo muito bem com a terra. Então, enquanto a mudinha está crescendo, o calcário está corrigindo a acidez do solo, para o solo ficar com pH bom e também neutralizar o alumínio tóxico. Depois desse tempo, vou preparar o meu canteiro. E olha só o que eu faço. Aplico 4 quilos de esterco de galinha curtido, bem curtido, por metro quadrado de terra, misturo bem com essa terra e levanto o meu canteiro, que vai ter mais ou menos 20 centímetros de altura, 80 centímetros a 1 metro de largura, e o comprimento vai depender do tamanho aí da sua horta, do tamanho do seu local aí de plantio. Geralmente aqui na minha casa ele tem de 2,5 a 3 metros de comprimento. Por cima do canteiro, faço aplicação de adubo rico em fósforo. Tem 2 tipos que você pode usar. Você pode usar o iorim
que é um pó de rocha, um termofosfato riquíssimo em fósforo, ou você pode usar também a farinha de ossos. Eu uso bastante a farinha de ossos, que dá super certo, porque eu faço a aplicação dela na quantidade de 150 gramas por metro quadrado de canteiro, faço por cima do canteiro, depois eu misturo ela superficialmente com a terra. Aí a sua terra tá rica em nutrientes devido ao esterco e rica em fósforo, que é importante para o enraizamento das plantas, e para a cebola não é diferente. Mas presta atenção nisso, minha gente, olha só, para você plantar a cebola, você vai lá, retira ela do seu viveiro, que no meu caso aí foi plantado no vaso, né? Retiro as mudinhas. Essas mudinhas de raiz nua, que é o nome que elas recebem, elas têm que passar por um processo de toalete. O que consiste esse toalete? Consiste da gente retirar a ponta das raízes das mudinhas, dar uma limpada nelas, se tiver alguma folhinha seca, dá uma retirada do excesso de terra e separa elas individualmente. E agora a gente vai partir para o plantio delas no nosso canteiro. E presta atenção, olha só, você pode plantar a cebola num espaçamento mínimo de 7 centímetros entre cada planta. É um espaçamento bom. Quando ela crescer, as cabecinhas ali da cebola, elas vão sair bem próximas uma da outra. Você vai conseguir ter um bom rendimento em área plantada, e a cebola vai dar super bem nessa condição. E o espaçamento entre as linhas de cultivo depende muito da cultivar, mas em média ele é em torno de 25 centímetros. 7 entre as plantas e 25 entre as linhas. Prontinho, galerinha, olha só. Observe como que o nosso canteiro foi plantado, e agora a cebola já vai começar o seu processo de crescimento, primeiramente também fazendo o enraizamento. Nesse caso, a gente vai estar jogando água nas nossas cebolas pelo menos uma vez por dia, mantendo a terra sempre úmida, porém nunca encharcada, tá bom? Como o plantio é feito no outono, aqui na minha região, uma vez por dia é suficiente. Pessoal, a cebola vai crescendo, vai ficando bonita e também vai crescendo alguns matinhos ali no meio da sua plantação. O que que você tem que fazer? A capina. Vai crescendo o matinho, você vai retirando eles com as mãos mesmo. Tem gente que usa até uma enxadinha para cortar ali no meio ali do canteiro. Como o meu aqui é pouca plantação, eu retiro com as mãos. E também, após um mês do meu plantio, eu tenho que começar a fazer as adubações de cobertura, que são aqueles adubos que a gente aplica após o crescimento aí da cebola, após o plantio, para ela ter um bom desenvolvimento e um bom crescimento final aí do bulbo da cebola, para ficar uma cebola bem graúda. Nesse caso, a gente está aplicando uma vez por semana, lembrando, após 30 dias de cultivo, tá bom? A gente aplica o humus líquido, que é um adubo feito pela diluição do humus de minhoca em água, na quantidade de 200 gramas para cada litro de água. Mistura bem, dissolve ele por 2 dias. Ali, no meu caso, eu faço dentro de um baldão grandão aqui na minha horta, porque eu uso em bastante quantidade. E depois você pega ele, coloca num regador e joga no meio das linhas da cebola, sem molhar a parte aérea. É uma fertirrigação, uma irrigação com adubação. Também tem outra coisa importante, ó, a cebola, ela precisa de zinco, precisa de boro, precisa de micronutrientes que são importantes para o crescimento dela. Também a cebola, ela gosta também de cálcio. Cálcio também é importante para ela crescer e ficar graúda. Então, é importante para quem tiver condição, para quem quiser, faça aplicação também uma vez por semana de uma adubação foliar. Um adubo que você vai dissolver ele em água e vai pulverizar sobre as plantas uma vez por semana. Tem várias indicações de produtos aí no mercado, tem produtos orgânicos, tem produtos que não são orgânicos, mas o importante é você aplicar um deles. Por quê? Você aplicando uma adubação foliar, a cebola, ela cresce, fica bonita e vai ter uma boa produção. Mas, Bruno, cebola dá muita doença, a cebola não consegue produzir bem porque ela começa a apodrecer. Se você for plantar a cebola, pelo menos aqui na região sudeste, nessas épocas mais adequadas, você já consegue contornar boa parte dessas doenças que afligem a cebola. Por quê? No outono e inverno aqui na região sudeste é época que chove pouco. Então você consegue controlar a água pela irrigação e não tem excesso aí de doenças fúngicas na sua cebola. Principalmente porque a gente nunca faz irrigação depois das 2 horas da tarde, tá bom? Para as plantas não dormirem úmidas e não aparecer doenças fúngicas. Mas
Como a gente sabe que essas coisas aí dependem muito de cada região, né? E também, às vezes a gente não entende por que aparece alguma doença fúngica na cebola. Se você tiver problema com essas doenças, sabe o que você pode aplicar? Você pode aplicar a cada 15 dias a calda bordaleza a 0,5% de cobre. Ela é um produto fungicida feito pela diluição do sulfato de cobre em cal virgem. Eu já mostrei como fazer essa calda bordaleza aqui em vídeos aqui do nosso canal, vou deixar um até aqui na descrição para vocês assistirem, e ela super funciona, tá bom? Também, se você quiser, se começar a aparecer insetinhos, pulgão também pode atacar a cebola ali nas suas fases iniciais de cultivo, você pode aplicar uma vez por semana a calda de fumo com pimenta, que é um repelente natural e também um inseticida. Eu já mostrei tudo isso também em outro vídeo aqui do canal, porque tem uns detalhezinhos, sabe? Aqueles detalhezinhos da quantidade certinha, 50 gramas de fumo, 50 gramas de pimenta. Essas coisinhas eu não vou falar aqui de novo. Vou deixar o vídeo aqui na descrição, que você pode aplicar esse produto em todas as suas plantas e não tem contraindicação, tá bom? Pessoal, fazendo dessa forma, cuidando da cebola por mais ou menos 4 meses após o plantio das mudas aqui no canteiro, chega a hora da colheita. Olha só o canteiro como é que ele fica. Cebolas graúdas, muito bonitas. E ó, presta atenção para você não errar, tá bom? Para você fazer o processo pós-colheita da sua cebola da forma certa. Primeira coisa, como que você sabe que a cebola chegou a hora da colheita? Ela começa a passar pelo processo de estalo da cebola. O que é isso? Ela não vai explodir, não vai fazer barulho não, ó. Ela vai começar a tombar. Quando ela começa a tombar o seu caule e esse caule começa a secar, sinal que a cebola está amadurecendo e está chegando a hora da colheita. Outra coisa também que identifica essa fase, ela começa a ficar com aquela casquinha amarela em volta do bulbo. Então, ficou com a casquinha amarela, começou a tombar, tá na hora da colheita. Você tem que escolher, para você fazer a colheita da cebola, uma semana que esteja bem seca, galera. Não pode ser uma semana de chuva. Por quê? Se você colher a sua cebola úmida, sabe aquela cebola que você vai às vezes comprar no mercado, ela tá com um brotinho ali no meio, assim, tá saindo aquele brotinho verdinho? Isso daí é porque a cebola, ela estava úmida quando ela foi colher, ela passou pelo processo de colheita. Então, ela começa a brotar e perde qualidade, sem falar que ela começa a apodrecer. Retiramos as cebolas e amontoamos ela ao longo do canteiro. Só que como que a gente faz esse amontoamento? Você tem que amontoar uma cebola cobrindo o bulbo da outra com a sua parte aérea. Por que que a gente tem que proteger o bulbinho da cebola? Para ele não queimar com o sol. Porque elas vão ficar secando nesse processo que a gente chama de cura da cebola de 3 a 4 dias. Depende das condições climáticas aí da sua região. Após esse tempo de 3 a 4 dias, você pode retirar a sua cebola, corta a sua parte aérea e ela já vai estar sequinha e pronta para ela ser comercializada ou consumida por você mesmo. Se você, né, não quiser cobrir uma cebola cobrindo a outra, você pode pegar capim ou palha e proteger os bulbinhos também, que dá super certo. O importante é não deixar os bulbos expostos ao sol. Mas olha só, em fundo de quintal, eu gosto de colher a cebola assim meia verde mesmo, sabe por quê? Porque ela fica mais suave, ela não fica uma cebola muito forte, ela fica ideal para você usar em saladas, para você temperar a carne, e também você pode usar essas folhas verdes aqui da cebola como se fosse um cebolete, você corta ele e pode usar também como tempero ali da sua carne, da sua farofa, que dá super certo. Se você quer plantar cebola para vender, galera, esse produto aqui, ó, cebolas verdes assim, sem secar e com essa parte aérea, você pega elas, amarra várias assim, umas 4, 5, amarra, faz um fechinho assim de cebola, você pode vender na feira, porque as pessoas adoram comprar esse produto, porque é um produto diferenciado, que você geralmente não encontra no mercado, e você consegue obter um preço muito bom por isso daqui vendendo na feira, por exemplo. Eu gostaria de saber se você ficou com alguma dúvida. Se ficou, deixa aqui o seu comentário, dá uma olhada nos links de alguns produtos que tem aqui na descrição, deixa o seu like, se inscreva se gostou do vídeo, também nos siga nas nossas redes sociais. Desejo a todos vocês fartura na sua mesa, ótimas colheitas e uma ótima saúde para todo mundo.
Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Plante e Cozinhe. Tchau, galera! Tchau!